Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar o nosso estudo da Lei 8.112, hoje para dar continuidade à questão mais específica das penalidades. Na última aula a gente viu aí o rol das possibilidades de advertência, fizemos uma introdução à questão das penalidades, das advertências, e hoje a gente já vai começar falando a respeito da suspensão, tá legal? Vamos dar uma olhadinha hoje em suspensão e em casos de demissão. Bacana? Então vamos lá, gente. Na tela, não vamos perder tempo falando demais. Tá aí. Caso de aplicação de suspensão. Tá? A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência e da violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Bom, Flavião, eu tava esperando um outro rol enorme e agora não veio nada. Você tá de brincadeira comigo? Vamos lá, o que a 8.112 está dizendo pra gente? A gente tem um rol enorme que a gente viu lá de possibilidades de advertência. Fulano foi lá e caiu em uma daquelas lá. Vamos dizer, ele retirou retirou objetos da repartição sem consentimento do seu superior imediato. Tomou uma advertência. Depois disso, ele foi lá e tirou de novo. Ele toma uma segunda advertência? Não, ele está reincidindo. Se ele está reincidindo, não é uma segunda advertência, é uma suspensão. Então ele vai tomar suspensão quando? Quando ele reincidir em todo aquele rol, tá? Todas aquelas faltas, ele cometeu a falta, tomou uma advertência, cometeu a falta novamente, sem chance para ele. Nós vamos ver que fazer só um parênteses aqui. Nós vamos ver que ele foi lá e tomou uma advertência. Há um prazo para prescrição dessa advertência, ou seja, depois de determinado prazo, ela vai sair lá daquela pastinha do assentamento individual dele, tá? Então vamos fazer uma hipótese aqui. O servidor foi lá e cometeu uma falta, ele retirou o objeto sem comunicar ao seu superior e tomou uma advertência. 6 anos depois ele faz a mesma coisa, ele vai ser advertido? Ele vai ser suspenso? Não, ele vai ser advertido, porque depois nós vamos ver esse prazo, mas com certeza 6 anos depois já não tem mais aquela primeira advertência no assentamento pessoal dele, então ele vai ser advertido e não suspenso. Mas se ele tiver uma advertência reincidiu, a segunda é suspensão, tá? Suspensão nesses casos. Quais casos mais que tem suspensão? Todos os demais casos que não estejam elencados em advertências e que não sejam casos de demissão. Calma, respira. Casos de demissão a gente vai ter um rol. Tá? Então você tem 2 rols, um de advertência e um outro de demissão. O que não tiver em um e no que não tiver no outro é suspensão. No de advertência, reincidiu, suspensão também. Suspensão de quanto tempo? Máxima de 90 dias. Tá? Máxima de 90 dias. Quem aplica a suspensão? A autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Calma, o mundo não foi feito em 2 dias, nós vamos chegar lá. Tá bom? Então vamos continuar. Vamos dar mais uma olhadinha, vamos mais adiante. A penalidade de advertência poderá ser convertida em multa, mas somente quando houver conveniência para o serviço e na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Como assim? Nosso caro amigo retirou o objeto sem autorização da administração, foi advertido, fez isso novamente na semana seguinte, foi suspenso, a administração verificou lá todos o devido processo e impôs a ele aí 15 dias, 30 dias, vamos arredondar para ficar mais fácil, 30 dias de suspensão. Ele iria para casa, ia ficar 30 dias suspenso, 1 mês sem salário. Só que a repartição dele está pegando fogo, tem um monte de coisa acontecendo e os braços deles precisam estar lá trabalhando. O que o superior imediato pode fazer? Isso tá independente da vontade do servidor. Se for decidido de ofício pela administração, o servidor tem de acatar. Ele pode pegar os 30 dias, falar assim para o nosso caro amigo: você vai trabalhar os 30 dias, só que você vai ganhar só metadinha do seu salário.
só 50%. O servidor não tem escolha. É discricionariedade da administração transformar a pena de suspensão em multa de 50% do salário. Legal? Mais adiante. Opa. Vamos ver. Estará cancelado o registro das penalidades de advertência após 3 anos do efetivo exercício, se o servidor não houver nesse período praticado a infração. Vamos mais abaixo. Estará cancelado o registro de penalidade de suspensão após 5 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração. Isso é o que a gente acabou de conversar, tá? Lembra do assentamento pessoal? Tomou uma advertência, nosso querido amigo, foi para o assentamento pessoal dele. Quanto tempo vai sair dali? 3 aninhos. 3 aninhos depois, retira isso do assentamento pessoal dele, acabou, não tem mais. Então, se ele cometeu uma falta aqui, se ele demonstrou publicamente desapreço, fez uma campanha de desapreço a um colega de repartição, tá? Colocou várias faixas escrito Joãozinho, nós te odiamos, tá? Tomou sua suspensão. E depois de 3 anos e meio, ele colocou outras faixas, Joãozinhos, nós continuamos te odiando. O que acontece? Ele vai ser suspenso porque ele está reincidindo? Não, não vai, porque da primeira advertência para a segunda, se passou mais de 3 anos. Se ele não cometeu nenhuma nova infração, limpou o assentamento pessoal dele, maravilha, é outra advertência, e o Joãozinho continua com o inimigo odiando ele, e a gente sabe disso. No caso da suspensão, também ela sai do assentamento pessoal dele, mas aí não são 3 anos, aí 5 anos sem nenhuma nova suspensão, e ela é limpa, sai do assentamento pessoal. Beleza? Vamos mais adiante. Os efeitos do cancelamento das penalidades são sempre proativos, para frente, e nunca surtirão efeitos retroativos. Aí é meio óbvio, né, gente? Se a gente vai ter uma suspensão, a partir do momento não tem como, ele tomou aquela suspensão, ele tomou aquela advertência, houve um motivo justificado para que isso acontecesse. Ele não foi punido por acaso, não é porque ele não cometeu mais faltas durante 3 ou 5 anos que aquela falta não foi cometida. Não, ela foi cometida, só que ela não constará no assentamento pessoal dele, simplesmente porque ele teve uma conduta correta, tá? Embora isso não conte, não é um efeito retroativo, é um efeito proativo, é dali em diante. Tá legal? Gente, estou dando uma olhadinha no nosso tempo. Eu queria começar com falar sobre os casos de demissão ainda hoje, mas eu acho que a gente vai acabar estourando o nosso tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa aula hoje, amanhã a gente volta e fala a respeito dos casos de demissão. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até amanhã.